Graça e paz, povo de Deus! Seja bem-vindo a mais um podcast da Ágape. E hoje a gente está aqui com nada mais nada menos que o nosso apóstolo presidente da Ágape Church, Johnny Silveira. Rapaz, seja é muita coisa, bem-vindo. não? Apóstolo presidente. É. Aleluia. Graça e paz, amados. Que bom estarmos juntos. Vamos lá para um podcast, né? Vamos ver o que Deus tem para nós. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas aqui. Voltando, apóstolo, o senhor que é presidente aqui da Ágape, o senhor já tem uma grande estrada aí nesse ministério de pastoreio, né? Me conta mais aí como é que foi para o senhor se converter, faz quanto tempo que isso aconteceu? Conta um pouco da sua história. Muito bem. Eu me converti, tem mais de 20 anos, são quase 24 anos. E foi assim, de forma traumática. Eu digo traumática não no sentido de ter sido algo que doeu, nada disso. É porque foi uma experiência muito poderosa com Deus. Eu me converti no meu quarto. Meu Deus. Sozinho. Assim, sozinho, sem ter ninguém, mas eu já ia para uma reunião que existia de empresários, que ainda existe. E eu já sabia mais ou menos como crente se comportava. Né? E aí, Jesus me pegou um dia no meu quarto, de ressaca. Depois de uma separação da minha esposa, uma briga feia, que eu dormi fora de casa, levei minhas coisas. E aí Jesus me pegou. Eu tive uma experiência muito poderosa com Deus no quarto. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi algo muito poderoso. E aí, nesse mesmo dia, eu levantei e comecei a pregar. Ganhei minha primeira pessoa para Jesus, meu filho. No primeiro dia de conversão? Primeiro dia de conversão, ganhei minha primeira pessoa para Jesus. Minha mãe, que já faleceu tem alguns dias, não tem um mês ainda, ela era um bandista, né? Uhum. E aí ela, rapaz, ela estava na minha sala com a minha esposa, que é a apóstola Geralda, que não era, naturalmente, não era ainda apóstola. E aí eu disse para ela, quando eu saí do quarto, bati o nome da minha mãe e da minha esposa, assim, eu disse, a partir de hoje eu sou crente, não bebo mais. Meu Deus. E acabou. E aí, começou uma lá, luta, claro, tive lutas, muitas lutas, porque tinha envolvimento com droga e bebida. Passei quase um ano para realmente haver uma libertação disso, aquele desejo. Abstinência, mas né? o Deus é bom, e me deu vitória. E antes disso, apóstolo, alguém já tinha falado de Deus para você? Você já tinha tido contato? Já, como eu disse, uma pessoa me levou, falava, primeiro um representante comercial, que eu era representante comercial, ele falava de Jesus, a gente começou a rachar despesas e a gente ficava em hotéis, no mesmo quarto, para poder rachar despesas. E aí ele começou a falar de Jesus para mim. Foi isso que me despertou e foi ele que me levou para a DONEP, né? Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É um trabalho muito bonito que homens de negócio fazem com homens de negócio. A função da DONEP é ganhar homens de negócio. E aí foi aí. E aí começou então. A semente foi plantada. Foi plantada. E na hora que germinou foi instantâneo. Meu Deus, poderoso isso, apóstolo. E você se converteu com quantos anos? Pois é, eu tenho minhas dúvidas. Vamos lá. 24 anos, menos 56, 32, né? É isso? Entre 30 e 32 anos. Foi aí. Eu não tenho assim, eu sou ruim dessas coisas. Aí mas eu sei que foi em 95. Certo, então deve ter aí 32 anos, é isso? É isso aí. 32 anos. Meu Deus, muito tempo. E logo que você se converteu, depois, com quantos anos você virou pastor? Muito bem. Isso aconteceu em 95, em 2005, né? Em 2005 eu fui ordenado pastor pela Igreja Presbiteriana. Fui ordenado pastor em 2005. Então já tem 17 anos de ordenação. Mas o meu ministério começou dia 2 de novembro de 98, na minha casa, quando nós começamos grupo pequeno, célula naquela época. E nós começamos a igreja, então, numa célula com 4 pessoas. E era a minha esposa e 3 vizinhos. E aí, não,
2 vizinhos, a minha esposa e eu. Eram 4 pessoas. E aí começou aí. Mas em um ano tinha 132 pessoas no fundo da minha casa. Meu Deus, essa unção de multiplicação já me acompanha um tempo. Deus é bom, Deus é bom. Glória. Mas a igreja, a célula começou aqui nas Redondezas? Era em que lugar? Era no núcleo 16 da Cidade Nova. Núcleo 16, aqui pra cima, né? É. Ainda era só barro aqui esse pedaço. Porque nós estamos num bairro aqui no Novo Aleixo, É. né? Onde é a sede da Ágape. Nós estamos no nosso estúdio aqui. É por isso que ele está dizendo, aqui em cima. Exatamente. No núcleo 16 aqui na Cidade Nova. Foi aí. Poxa, que bênção. E assim, no decorrer da sua caminhada, né? Eu acredito que o senhor já teve várias experiências com Deus, né? Em que momento você ouviu, cara, meu chamado é apostólico? Em que momento você teve esse testificado espírito que você era apóstolo? Muito bem. Excelente pergunta. Foi o seguinte, eu sempre, apesar de vir de uma igreja tradicional, eu, lendo Efésios capítulo 4, eu entendi os 5 ministérios. E entendi que, lá diz o seguinte, que Jesus suscitou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então são os 5 ministérios da igreja. São os 5 ministérios da igreja. A igreja precisa fluir, precisa ter organizado, entender esses 5 ministérios para que ela possa romper. Mas a igreja que eu respeito, que eu amo até hoje, e que eu fui depois que me converti, não funciona nos 5 ministérios. Mas entende, claro, como toda igreja. Porém, hoje, a minha compreensão o que nós devemos compreender é o seguinte, que existiu os apóstolos de Jesus, que foram os 12, e depois de Paulo, os apóstolos do Espírito Santo, que foi levantado, suscitado pelo Espírito. Né? E claro, o Espírito Santo é Deus, enviado pelo Pai e pelo Filho, então a Trindade. Então, Jesus, que se suscita isso. Por isso que está escrito ali em Efésios capítulo 4. E eu creio que esse apostolado, esse chamado, não vem pelo homem. Não vem por assédio de homens. Você tem o chamado, o homem te diz isso. Uhum. Eu penso que não é pelo Espírito. Sim. Então tem que ser realmente gerado pelo Espírito. Essa certeza, essa convicção tem que ser no Espírito. E por muito tempo eu fugi. Algumas pessoas diziam, Jones, você é apóstolo, você funda igrejas. Teu ministério é um ministério grande, de multiplicação. E você ensina outras igrejas, já fundou outras igrejas. Porque eu fundei igrejas fora da denominação onde eu tinha, e fora da minha, que hoje é a Agape Church, né? Nós fundamos outros ministérios. Então, todo mundo me dizia isso. Mas o que eu achava? Eu achava que aquilo era um assédio humano. E que eram os homens que queriam que eu fosse apóstolo. Mas, ano passado, eu fui convidado para participar da escola profética. Como isso aconteceu? Eu fui ministrar em Santa Catarina, para a liderança, porque o meu ministério tem 3 pilares que desde muito cedo eu compreendi. Cura, libertação e treinamento de liderança. Então, dentro da libertação, é que eu trabalho com a área financeira, com a prosperidade bíblica, né? Com o princípio para a prosperidade bíblica. Porque eu entendo que é libertação da área financeira, que a igreja precisa ser liberta da área financeira. Mas eu fui para Santa Catarina com o intuito de ministrar para a liderança lá, de uma igreja. E lá, quando eu entrei na igreja, o profeta Arnold estava subindo ao altar. Tinha sido chamado, estava subindo, estava começando a ministrar. E eu cheguei direto do aeroporto para a igreja onde eu fui ministrar e já estava começando lá. Quando eu entrei, o profeta olhou e eu estava entrando ainda com o apóstolo Geraldo. Foi testificado, né? Ele olhou e disse assim, você é um príncipe de Deus, está chegando aí um príncipe de Deus. Meu Deus. E, sinceramente, eu sempre tive o pé
atrás com esse tipo de coisa. Eu digo, nem aqueles profetas que O profeta iFood, né? que adivinha a cor da cueca, o número do CPF. E aqui não vai nenhuma crítica, tá, gente? Mas assim, e aí eu disse ok. E eu tinha conversado algo com a pastora Geralda naquela época, que era pastora, no avião. Eu estava lendo a Bíblia, ela estava descansando, ela estava dormindo, e a gente tinha vindo de uma crise, não nossa, mas algo que tinha acontecido na igreja. E a Geralda estava muito abalada, ela estava saindo disso. Eu já estava curado, mas ela... E ela disse assim, eu vou contigo para Santa Catarina para descansar, eu quero descansar. Por favor, se alguém me chamar para ministrar alguma coisa, disse que não, que eu estou descansando e tal. Aí, quando eu estava lendo a Bíblia dentro do avião, Deus falou no meu coração o seguinte: ela não vai, vocês não estão indo para Santa Catarina para descansar. E eu disse para ela quando ela acordou, eu disse, filha, olha, o Espírito falou comigo que você não está indo para Santa Catarina para descansar, não. Ela disse, olha, se alguém pedir, por favor, diga que eu não posso, que não dá, que eu estou cansada, que eu não descansar. Por favor, tu não vai fazer nada para ministrar em lugar algum. E quando nós entramos na igreja, que o profeta disse isso, está chegando o príncipe de Deus, ele se virou para Geralda, apontou o dedo para ela e disse assim, tu estás pensando que tu vais aqui para descansar? Meu Deus. Aí eu olhei para ela e digo, opa, foi algo que eu conversei com ela no avião. No íntimo, né? No íntimo, só nós dois sabíamos daquilo. Aí eu disse, rapaz, aí a Geralda disse, o que está acontecendo aqui? Eu digo, não sei, vamos ver. E aí então, a partir daquele momento, depois o profeta me chamou para ministrar com ele, e houve libertação, e foi assim um mover muito grande depois da palavra profética dele, houve um mover, e ele me chamou para ministrar, junto com ele, cura e libertação. E a partir daquele momento, Deus, eu creio, ligou a nossa alma, assim, e nós criamos um vínculo de amizade e de irmão mesmo. E aí eu trouxe o profeta e o pastor desta igreja, que havia me chamado, o Bruno da SEM, para nós fazermos aqui um mover profético. E ele veio. E na quinta-feira, quando ele estava ministrando para a liderança, não sei se você estava. Estava. Não é? E tinham outros convidados de fora, outros pastores e profetas e apóstolos que pediram para participar. Ele estava ministrando só para a liderança, né? Isso foi naquela época da conferência que teve aqui ano passado, primeira, né? Exatamente. A primeira conferência, né? E aí, aqui no Kids, né? E aí, quando ele estava ministrando, o Espírito Santo falou comigo e disse, hoje eu te faço apóstolo. Meu Deus. Foi assim, foi exatamente assim. Como eu cria, da forma que é o Espírito quem gera, aquilo foi muito profundo em mim. Pronto, mudou algo em mim. A minha estrutura mudou, foi algo assim. Até sua mentalidade. Exatamente. Mudou. Aí eu não sei se você lembra, eu pedi a palavra. Eu disse, olha, algo aconteceu aqui, né, quem estava. Sim. Lá lembra, vai lembrar. E aí o profeta veio junto com o apóstolo que estava lá, um amigo nosso. E aí ministraram, e a partir daquele momento, mudou a minha estrutura. Porque o que acontece? Eu posso até, de repente, estar adiantando aqui uma pergunta já. O que acontece? O que o profeta faz? O profeta, ele indica caminho. O profeta, ele desencadeia. Ele mostra o caminho. E ele dá direção ministerial. É isso que o profeta faz. E o apóstolo, ele edifica a igreja. Mas quem faz isso, hoje nós estamos entendendo isso melhor, é o profeta. É o profeta quem dá. Então, Deus usou a vida do profeta para gerar o apostólico. O apostólico. Ele deu o caminho para o Senhor. Só que quem me ungiu foi o apóstolo Antônio Bueno, porque é ele que tem autoridade para isso, que era apóstolo dele, que agora é o meu apóstolo de cobertura. E aí aconteceu, então, a unção apostólica minha da apóstola Geralda, no final do ano passado. Assim. Esse assunto é bem interessante, apóstolo. A multiplicação, cada um tem que gerar conforme a sua espécie, como fosse no reino animal, né? Então, para o senhor se tornar apóstolo, não poderia um profeta ou um pastor lhe ungir, né? Tem que ser um apóstolo também, né? Exatamente.
Foi por isso que o apóstolo Antônio Bueno veio, Uhum. e nós fizemos toda aquela Foi maravilhosa aquela solenidade, festa. né? Foi muito lindo. E o profeta estava Sim. presente. E aí, ele me convidou para ministrar na escola profética. E aí eu fui e ministrei sobre a questão financeira. Deus fez um mover muito grande. E hoje eu estou ministrando na escola profética sobre princípio para a prosperidade bíblica. E aí, para onde a escola vai, eu vou na área financeira, Uhum. ministrando na área financeira. E todos os outros palestrantes, pastores, que são pastores, profetas, apóstolos, que ministram na escola, cada um ministra dentro do seu ofício, porém com o tema que a escola dá. Sim. Entendeu? Que o profeta Arno dá a direção, e aí a escola funciona dessa forma. Muito interessante. A gente vai ter a escola profética em Manaus, né? Muito bem. Que vai acontecer semana que vem. Eu creio que vai ser uma bênção, eu estou muito ansioso para isso. Acredito que todos da Igreja Ágape também. E de toda Manaus. Vai vir muita gente de fora, então te convido para estar presente aqui no final de semana que vem, sexta, sábado e domingo. Vamos ter o louvor do Samuel Messias, meu Deus, vai ser Isso mesmo. poderoso. Mas me diga uma coisa, qual o tema da nossa escola profética aqui em Manaus? Muito bem. Vai ser sobre o manto profético do profeta Elias para Eliseu. Agora, vai ser algo muito poderoso, vai ser muito poderoso. E por onde a escola tem passado, meu filho, tem sido um mover. Até me fizeram uma pergunta, né? Qual a sua, eu acho que qual foi a maior experiência, né, que nós tivemos com a escola? Qual foi o mover mais poderoso? Meu irmão, todos são poderosos. É diferente, em cada estado por onde nós temos passado é diferente. E aí é um mover muito poderoso, e a escola, ela dá direção ministerial. As pessoas conseguem compreender, por causa das ministrações, qual é o seu ministério. Muitos pastores que estavam perdidos, por onde nós temos, se perdidos na questão ministerial, começam a dar direção, como aconteceu comigo. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos indo pela nação, ministrando sobre prosperidade bíblica, e também treinando liderança ainda, né? E com a questão apostólica. Porque desencadeou. Realmente a escola fez isso, a escola faz isso. E além de trazer avivamento para as igrejas. Tem sido algo poderoso. Cada lugar para onde nós temos passado, Mato Grosso, Santa Catarina, Pará, tantos lugares por onde a escola tem passado, isso tem acontecido. E aí Manaus não vai ser diferente, não. Não vai ser diferente mesmo. Agora, você falou que é do dia 19 a 21, mas dia 18 tem o VIPzão, tem né? o VIP. Esse. O Samuel Messias vai ministrar. Nós estamos aguardando a resposta de um grande apóstolo, conhecidíssimo aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. A resposta dele para ele estar conosco também. Nós estamos esperando. Ontem fizemos o convite. Nós vamos estar reunindo, eu e o profeta Arno, vamos estar reunindo com ele na quinta-feira pela manhã, por uma outra questão, mas nós estamos esperando que ele venha. Ele é um homem humilde, apesar de ser mundialmente conhecido, e aí talvez ele esteja conosco. Hoje à tarde eu vou estar indo também com outro pastor de grande experiência aqui também, e aí eu vou estar tendo a resposta também, ver se ele vai vir, e muitas igrejas estão vindo. Como você falou, muitas caravanas de todo o país estão vindo. Muitos pastores do Sul, Paraná, Santa Catarina, pessoal da Paraíba, do Maranhão, gente, do Rio, São Paulo, tem gente vindo de todos os lugares do Brasil para cá. Então, a escola tem assim, se mostrado um grande avivamento para a nação, que é isso que nós estamos esperando. Deus está fazendo algo. Glória a Deus. Eu acredito muito nesse destravar ministerial, porque a gente já teve um aperitivo da escola aqui, que foi a conferência ano passado. Exato. E para quem estava presente foi poderoso, entendeu? Eu tenho alguns conhecidos aqui da Ágape, né, alguns amigos, que não tinham mentalidade de ser líder, né? Não quero isso, porque eu acho que eu não me encaixo e tal. E depois daquela conferência,
eles chegaram, não, mano, eu quero ser líder. Meu Deus, Deus falou comigo e foi extraordinário como muitos líderes surgiram a partir daquela conferência, entendeu? Assim como muitos ministérios também foram revelados para muitas pessoas, inclusive para o Senhor. Para Geralda. Para Geralda. A estrutura, eu moro com ela, vivo com a Geralda, a gente convive há 30 anos, eu sou casado há 30 anos com a apóstola. E eu vi a mudança, a autoridade, agora mesmo. Como o ministério dela é infantil e as pastoras daqui estão indo com ela agora nesse final de semana ministrar numa igreja. A autoridade, tudo, mudou. A estrutura espiritual mudou. É algo assim fenomenal. E isso acontece mesmo na escola. Imagina. É isso que você está falando, é verdade. Voltando para a parte que é o travamento ministerial, na sua caminhada, teve algum momento que o senhor teve uma dificuldade grande, que o senhor travou, que o senhor falou, cara, vou desistir, isso não é para mim não. Existiu algum momento que aconteceu isso na sua vida? Filho, sinceramente eu te digo isso, não. Aleluia! Nunca aconteceu. E olha que nós tivemos embate, você é testemunha de algo que aconteceu aí antes da pandemia, né? No iníciozinho da pandemia, e tivemos aí um embate muito forte, inclusive profecias negativas no sentido de acabou o ministério dele e tudo mais, mas está aí, né? Os relatórios nossos e o que Deus está fazendo aqui, fala, como é que eu posso ter algum tipo de dúvida quanto ao meu chamado, tendo um respaldo tão poderoso como o que Deus dá, né, para nós. Né? E mesmo que eu tivesse que voltar a pregar nas esquinas das ruas com uma caixinha de som, eu iria com a mesma felicidade que eu tenho. Porque eu fui chamado para pregar para com o mesmo espírito para pregar para 1 milhão. Eu já tive a oportunidade de diariamente estar na rádio, pregando para milhares de pessoas diariamente. TV e tudo mais, e grandes eventos. Mas a mesma felicidade que eu tenho de estar aqui com você, sabendo que tem aí centenas e talvez até milhares de pessoas nos ouvindo, é a mesma alegria. Então não é a questão da grandiosidade da coisa física, do número de pessoas ou da grande estrutura que nós temos, que me dá felicidade. Claro que isso agrega. Com certeza. Mas é a alegria do Espírito de fazer a obra. Sim. Eu fui chamado para isso, eu não tenho outra coisa para fazer na minha vida. Eu amo fazer isso. E eu penso que é isso. Se você ama o que faz, acabou. Para onde você for, passando o que você passar, as pessoas agindo com você de modo negativo ou positivo, isso pode influenciar na tua questão emocional. Mas no teu chamado, eu penso que a gente não pode ter dúvida, não. E eu realmente não tenho dúvida, assim, aquilo que Deus fez, entendeu? Entendi. Eu sou alegre, eu sou feliz com o meu ministério. Amém. E sou convicto. Sobre a escola profética, apóstolo, dá uma palhinha pra gente de quem vai vir, o que vai rolar, né? Estarão aqui, além do profeta Arno, como palestrantes, né? Além do profeta Arno, que é o presidente da escola, estará também o apóstolo Ronnie Clay, de Mutum, de Mato Grosso, é uma cidade, eu estive lá ministrando, cidade linda. Porque o que nós estamos crendo? Deus está levantando pessoas que não eram conhecidas, é a loucura que Deus diz, né? A sabedoria de Deus abate os que se acham sábios com a loucura, né? E está trazendo esses homens. Agora pense, são homens ungidos. Então está vindo o apóstolo Ronnie Clay, está vindo o profeta Cleiton, também do Mato Grosso, está vindo o pastor Timóteo, ele é da Igreja Presbiteriana Renovada, o apóstolo Antônio Bueno, que é o nosso mentor, o nosso líder, um apóstolo sob a nossa cobertura, da Mar do Brasil,
Campo Grande, e as esposas, e eu, também ministro, né? E as esposas de cada apóstolo, pastores, que a gente faz questão de estar sempre com as nossas esposas e tudo. São homens com família, são homens de uma só mulher, homens de família, a gente tem zelado por isso. São homens que têm testemunho. Agora são homens muito ungidos na palavra. Eu tenho certeza que essa escola profética, essa edição da escola profética aqui em Manaus vai ser algo assim, muito poderoso. Extraordinário. Né? Extraordinário. O nosso prédio aqui, ele tem capacidade para 1.000 pessoas, né? Exatamente. Esse é o número que o senhor espera aqui dentro? Rapaz, eu espero 2.000. Vamos fazer 2 horários. Mas não cabe, mas é isso aí que a gente está esperando. A gente tem que sempre esperar, né? Com certeza. A esperança. Eu costumo dizer, você me conhece, Everton, você é meu discípulo, eu costumo dizer o seguinte: sonhar não paga. E tem gente que é pobre até para sonhar. É verdade. Se cabe 1.000, por que não vai ter 1.000? Aí vem aquele, não, acho que vai dar uns 200, aí sai pra lá, meu amigo, vai dar 1.000. A Igreja Ágape está vindo em peso. A Igreja Ágape é uma igreja obediente. A Igreja Ágape é uma igreja apaixonante e apaixonada. A Igreja Ágape é uma igreja dedicada, de líderes dedicados, de homens e mulheres dedicados. E a gente sabe que cada um está fazendo a sua parte, está dando o máximo. Né? Tanto que aqueles que não podem já estão sendo supridos por aqueles que podem. Exatamente. Tem gente que já fez sua inscrição para VIP, está pagando VIP para outros. Né? Tem células que estão se reunindo para aqueles irmãos que não podem pagar a inscrição, né? O valor da inscrição. Aí a célula está se cotizando, dando oferta para esses irmãos virem. Então, assim, a Igreja Ágape está num mover muito poderoso. E eu quero convidar, né, aqui também, fazer um convite todo especial para você que está me ouvindo, não sei que lugar, ainda dá tempo de você comprar a sua passagem e vir também, fazer uma caravana na sua igreja. Com certeza. Para trazer a sua igreja, se você é daqui de Manaus, entre em contato conosco. Né? Na minha bio está, né, a inscrição. E também tem como você entrar em contato conosco aqui e também com a escola. Né? Mas entre em contato conosco aqui na Ágape Church. Nós vamos ter um privilégio muito grande de ter você conosco, a sua igreja conosco, a sua liderança. Viu, pastor, apóstolo, venha. Porque o que Deus está fazendo neste país, Ele trouxe para cá. E vai ser um mover das águas aqui. O que Deus tem falado ao meu coração é o seguinte. Olha só. Inclusive, eu estava conversando ontem com o profeta Arna. Nós estamos um tempo assim de discipulado, vamos dizer assim, de mentoria de um do outro. Porque nós temos algo, viu? Mentor, a gente não tem só um, não. Mentor, a gente tem vários. Discipulador, a gente pode ter um só, um que nos dirija. Mas mentores, a gente pode ter vários. Porque cada um tem sua perfil, a sua visão. E aí a gente tem que aprender uns com os outros. Então, essa mentoria é gostosa. Então, a gente estava se mentoreando, vamos dizer assim. E eu disse para ele, olha, essa escola profética aqui em Manaus, essa edição da escola profética aqui no Amazonas, aqui em Manaus, profeta Arno, Deus tem falado ao meu coração que vai ser uma separação, vai ser um divisor realmente de águas. Por causa do encontro das águas que não se misturam, vai acabar com essa mistura. O que eu quero dizer é, a escola profética vai dizer para você se você é Rio Negro ou se você é Solimões. Né? Vai dizer para você qual é o seu ministério. Vai lhe direcionar. Vai acabar com a dúvida e com a mistura. Né? E Deus está purificando. Não estou falando de santidade, estou falando nessa área ministerial. A sua igreja, para que haja um grande avivamento nessa nação. E aí daqui a gente envia missionários e esse avivamento vai para todo mundo e para a volta do nosso mestre, do nosso rei Jesus. A escola profética está com esse intuito e, vamos dizer assim, colaborando para que isso aconteça. Então nós queremos colaborar para os ministérios, com as igrejas. Principalmente igrejas que acham que não são expoentes, que são pequenas. Não existe igreja pequena, gente. A igreja é a igreja do Senhor Jesus. E você está dentro dela. Né? E
as igrejas locais estão dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma só igreja, embora sejamos diferentes nas nossas denominações, mas somos uma só igreja. Quando essa mentalidade acontecer, quando essa mentalidade for mudada, o reino vai começar, o reino do Senhor Jesus Cristo vai começar realmente a acontecer. E os nossos reinos particulares vão parar. Quando o nosso reino particular parar, o reino do Senhor, com certeza absoluta. Meu Deus, que poderoso. Eu acompanhei as outras escolas, né, pelos stories, pelos vídeos que tem, porque eu fico fuçando tudo, né? Rapaz, eu quero estar no meio desse negócio aqui. E eu vi algo muito interessante que aconteceu nas últimas escolas, foi o ato profético antes de começar a escola. Você poderia me explicar mais como funciona esse ato profético? Se vai acontecer aqui também na nossa cidade? Vai acontecer um ato profético na ponte do Rio Negro. Nós vamos ungir e vai acontecer um ato profético. Sempre antes da escola acontece. Mas também vão acontecer atos proféticos aqui. Meu Deus. Deus tem falado no coração do profeta Arno e no meu coração, e vai acontecer. Tem start, gente. Eu estava falando disso agora com a pastora André aqui, a minha secretária, né? A secretária da igreja. Meu braço direito aí. Que a gente tem que ter espaço na organização, embora sejamos organizados, muito organizados, a escola profética é muito organizada, mas tem espaço para o Espírito Santo agir. Então tem sites espirituais, algo que Deus dá, assim, que acontece na escola, que, rapaz, desencadeia um mover tão poderoso. Isso aqui é lindo, porque o Espírito Santo tem liberdade de agir. Ele guia, né? Tá pregando uma coisa, não, fale isso aqui. Ele é o gerente do negócio. Ele que manda no negócio, o Espírito Santo é maravilhoso. Então, gente, não perca essa escola profética. Faça a sua inscrição, procure seu líder. Quem não é aqui da Ágape, procure o apóstolo. E vamos fazer parte desse mover, cara. Vai inundar. Vamos inundar essa cidade com o Espírito Santo. Vai ser mesmo um avivamento para a nossa nação e para esse mundo todo. Porque quando a gente conseguir isso, como o apóstolo falou, o reino do nosso paizinho vai estar descendo e a gente vai estar garoto. É isso aí. E tem a profecia, né? O avivamento virá do norte. Vem daqui. E nós estamos crendo que a escola profética de São Manaus é o divisor de águas para esse país e para essa nação. Não perca esse mover, não. Esteja conosco. Vai ser algo poderoso que Deus tem para ti. Né? E isso não tem preço, tem valor. Então venha, participe, porque Deus quer fazer algo muito poderoso na sua vida. Amém. Apóstolo, muito obrigado por você tirar um pouco do seu tempo para falar sobre o Senhor, falar sobre o que vai acontecer aqui na nossa igreja, tá? Queria dizer que todos que estamos aqui, inclusive o pessoal que está aqui da mídia, eu faço parte também desse pessoal que está borbulhando de ideias, que quer de alguma forma contribuir para que isso seja mesmo um sucesso, sempre para glorificar o nome do nosso Senhor Deus, né? E eu creio que vai ser realmente extraordinário. Muito obrigado, tá? Hoje é quinta-feira, faltam 7 dias e 7 é profético. 7 é o número de Deus, glória. A perfeição de Deus. Então, olha aí, gente, vamos lá. A palavra foi lançada, hein, gente? Vem com a gente. Gostaria que no finalzinho o senhor desse uma palavra para quem está assistindo. Muito bem. Um bom dia, um ótimo final de semana. É isso. Que o Senhor te cubra de bênção. Que a tua família prospere, rica e poderosamente. E que o Senhor, pelo seu Espírito, te oriente, te dê direção para que você possa entender o seu lugar no corpo e fluir no ministério que Deus tem para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, rica e poderosamente. Amém. Tchau, tchau, galera. Fique com a gente. Valeu.